Imagine você acordar num lugar estranho. Tudo é paz. Uma luz te chama. De repente, você percebe, seu corpo está lá embaixo, e você está flutuando. Isso não é filme. É o que milhares de pessoas juram ter vivido quando estiveram um passo além da vida. Hoje, vamos fazer uma jornada juntos por histórias reais, ciência de arrepiar e perguntas que talvez nunca tenham resposta. Mas antes, pensa na sua memória mais feliz. Aquele cheiro de bolo da vovó, seu primeiro beijo, o abraço que salvou seu dia. Agora imagina reviver todos esses momentos de uma vez, como num turbilhão de emoções. Foi assim que o João, de 34 anos, descreveu sua experiência de quase morte depois de um acidente de carro. E ele não está sozinho. O que acontece quando o corpo desliga? Imagine seu corpo como uma máquina perfeita que, de repente, começa a desligar. Quando o coração para, os médicos iniciam uma corrida contra o tempo. Nos primeiros segundos, o córtex cerebral, a parte que nos faz conscientes, é a primeira a apagar. É como desligar a tela de um computador, mas o sistema ainda está rodando em segundo plano. Entre 1 e 2 minutos, o cérebro entra em um estado profundo, semelhante ao sono, com ondas delta dominando o EEG. Mas aqui começa o mistério. Em vez de um silêncio total, alguns neurônios disparam uma última sequência frenética de atividade. Pesquisadores da Universidade de Michigan observaram isso em ratos, um surto de ondas gama, justamente as associadas à consciência e à memória. Seria esse o mecanismo por trás das visões vívidas relatadas por quem quase morreu? E quando falamos de humanos, os dados são ainda mais intrigantes. O projeto Avari II, um dos maiores estudos sobre o tema, monitorou centenas de casos de parada cardíaca. Em alguns pacientes, mesmo após a ausência de batimentos, houve relatos precisos de conversas e procedimentos médicos que aconteceram enquanto estavam tecnicamente mortos. Como explicar isso se o cérebro deveria estar inativo? Vamos mergulhar em histórias reais que deixam até os céticos de cabelo em pé. Ana Clara, uma menina de 8 anos, quase morreu afogada em uma piscina. Durante os 4 minutos em que ficou sem oxigênio, ela descreveu ter visto sua avó falecida, detalhes físicos, a cor do vestido, até um colar que a família confirmou ser real. O mais impressionante? Ana nunca havia visto fotos dessa avó, sua existência era um segredo guardado pelos pais. Ou o caso do Marcos, um jovem de 19 anos que, após um atropelamento, foi declarado clinicamente morto por 8 minutos. Ao acordar, ele perguntou sobre sua irmã gêmea, uma irmã que morreu no parto e cuja existência lhe havia sido escondida a vida toda. Como seu cérebro, em estado de falência, poderia acessar uma memória que ele nem sabia que existia? E não são apenas visões. Muitos sobreviventes descrevem sons, como o barulho dos instrumentos cirúrgicos ou vozes de pessoas em outras salas, com uma precisão assustadora. Um estudo feito em hospitais colocou símbolos ocultos em salas de cirurgia, e enquanto nenhum paciente conseguiu descrevê-los visualmente, alguns relataram ouvir descrições desses símbolos, como se alguém estivesse lhes contando. Quase 70% das pessoas que passam por uma EQM falam sobre um túnel de luz. Mas o que há de tão especial nessa imagem? A ciência tem algumas teorias. Uma delas sugere que, com a falta de oxigênio, o córtex visual começa a falhar, criando uma espécie de efeito de desfoque central que se assemelha a um túnel. Outra hipótese envolve a liberação massiva de DMT, uma substância alucinógena que o cérebro produz naturalmente em situações extremas. Mas e quando quem relata o túnel é uma pessoa cega de nascença? Em casos documentados, indivíduos que nunca enxergaram descrevem não apenas a luz, mas cores, formas e até paisagens detalhadas. Para eles, a experiência é mais tátil ou sonora, como sentir a luz ou ouvir o túnel se aproximando. Isso desafia qualquer explicação puramente biológica e abre espaço para perguntas ainda mais profundas. Estariam essas pessoas acessando uma realidade além dos sentidos físicos?
Se a mente é apenas um produto do cérebro, como explicar memórias, visões e percepções que ocorrem quando ele está tecnicamente desligado? Alguns cientistas, como o Dr. Bruce Greyson, propõem que a consciência pode ser algo independente, uma espécie de sinal que o cérebro capta, mas não produz. É uma ideia radical, mas que ganha força com relatos como de pacientes que descrevem eventos ocorridos a metros de seus corpos inconscientes. Outra teoria fascinante vem da física quântica. Alguns pesquisadores sugerem que a consciência poderia existir em um nível subatômico, como uma propriedade fundamental do universo. Nesse caso, a morte seria apenas uma mudança de estado, não um fim. Enquanto a ciência busca respostas, os relatos continuam. E talvez a pergunta mais importante não seja o que acontece quando morremos, mas sim, por que tantas pessoas, de culturas e épocas completamente diferentes, voltam com histórias tão semelhantes? Por que todos contam a mesma história? Um túnel. Uma luz. Parentes falecidos. Se você pesquisar relatos de experiências de quase morte ao redor do mundo, vai encontrar descrições tão parecidas que chegam a ser assustadoras. O que é mais intrigante, essas histórias vêm de pessoas que nunca leram um livro sobre o assunto, nunca assistiram a um documentário, algumas nem mesmo acreditavam em vida após a morte. Então como explicar que um executivo em Tóquio, um pescador no Nordeste brasileiro e uma avó na África do Sul descrevam cenas quase idênticas? Platão escreveu sobre isso 400 anos antes de Cristo. Os egípcios pintaram nas paredes de suas pirâmides. Tribos indígenas da Amazônia contam histórias que seus bisavós ouviram de seus bisavós. Em todas as eras, em todos os cantos do planeta, a humanidade insiste em narrar a mesma jornada. E não são apenas os elementos principais. Os detalhes se repetem com uma precisão que dá arrepios. A sensação de paz absoluta descrita com as mesmas palavras por um soldado americano no Vietnã e por uma mãe durante um parto complicado na Índia. A revisão da vida, como um filme acelerado, relatada tanto por um astronauta russo quanto por um adolescente após um acidente de skate. O encontro com seres de luz, chamados de anjos, guias ou simplesmente aqueles que vieram me buscar, em culturas que nunca tiveram contato entre si. Será que estamos diante de uma memória ancestral? Um instinto programado em nosso DNA? Ou algo mais? Em 2014, um grupo de médicos e físicos fez algo inédito. Eles esconderam símbolos, triângulos, círculos, sequências numéricas, em prateleiras altas de salas de emergência. A ideia era simples: se pacientes realmente saíssem do corpo durante uma parada cardíaca, talvez pudessem descrever esses símbolos depois. Os resultados? Nenhum paciente acertou os símbolos visuais. Mas algo extraordinário aconteceu. 3 pessoas descreveram, com precisão, conversas que os médicos tiveram em outra sala, momentos em que seus cérebros estavam sem atividade mensurável. Um deles até repetiu uma piada contada pelo anestesista, palavra por palavra. Como? Como alguém inconsciente, sem batimentos cardíacos, poderia ouvir algo a 10 metros de distância? Alguns neurocientistas têm uma explicação elegante. Em situações extremas, o cérebro ativa um protocolo de emergência. Libera uma overdose de substâncias como endorfinas e DMT, criando alucinações reconfortantes para nos preparar para o fim. Seria um último ato de bondade da nossa biologia. Mas isso não explica os casos em que pessoas voltam com informações que nunca poderiam saber. Como a senhora que descreveu o sapato rosa da enfermeira, um sapato que estava escondido atrás de um biombo, invisível do ângulo da maca. Ou o homem que reconheceu o médico plantonista como um antigo colega de escola, mesmo estando de olhos vendados desde a chegada à UTI. E se não for o cérebro criando memórias, mas sim, uma consciência temporariamente livre do cérebro, coletando informações reais? Independente da explicação, uma coisa é certa: quem passa por isso nunca mais é o mesmo. E o mais bonito é ver como essas experiências transformam vidas de formas parecidas, mesmo em culturas opostas.
O banqueiro que doou toda a sua fortuna e foi morar numa comunidade rural. A mãe que perdoou o assassino de seu filho depois de encontrá-lo durante sua EQM. O criminoso que se entregou à polícia porque viu o sofrimento que causaria. Talvez o maior mistério não seja porque essas histórias são tão parecidas, mas porque elas nos tocam tão profundamente, mesmo quando não acreditamos nelas. O que isso revela sobre nós? Todas essas histórias, todos esses relatos, eles não falam apenas sobre a morte. Eles falam sobre nós. Sobre o que acreditamos, o que tememos, e aquela pequena voz no fundo da alma que pergunta, e se? O que acontece quando olhamos nos olhos desses sobreviventes e vemos algo que não podemos explicar? Quando um cientista cético como o Dr. Grayson passa décadas estudando EQMS e termina sua carreira dizendo, há mais coisas aqui do que nossa ciência atual pode medir. Por séculos, assumimos que a consciência era como a chama de uma vela, quando o cérebro se apaga, ela se extingue. Mas e se for mais como um rádio? O aparelho pode quebrar, mas o sinal continua em algum lugar. Estudos com pacientes em parada cardíaca revelaram algo perturbador. Em alguns casos, há picos de atividade cerebral após a morte clínica. Ondas gama, as mesmas associadas à consciência elevada e à memória. Como neurônios sem oxigênio disparam mensagens coordenadas. E por que esses padrões se parecem tanto com os de meditadores em estado profundo? Alguns físicos e neurocientistas ousaram um salto extraordinário. E se nossa consciência não estiver confinada ao cérebro, mas apenas sintonizada por ele? A teoria dos microtúbulos, proposta pelo Dr. Ameroff e o físico Roger Penrose, sugere que os blocos fundamentais da consciência podem existir em nível quântico, menores que átomos, presentes em todo o universo. Isso explicaria por que pessoas clinicamente mortas descrevem ver além de suas salas de hospital. Como um paciente cego de nascença pode ver cores durante uma EQM. Ou porque gêmeos idênticos às vezes compartilham a mesma experiência de quase morte, mesmo estando a quilômetros de distância. É uma ideia que beira a ficção científica, mas e se for apenas ciência que ainda não entendemos? Quase todos que voltam mudam. E não são mudanças pequenas. É como se tivessem visto algo que dissolveu suas certezas, seus medos, suas obsessões por posses. Um ex-CEO que abandonou tudo para plantar árvores. Uma mãe que perdoou o assassino de seu filho após encontrá-lo na luz. Até criminosos endurecidos que se entregaram à polícia, dizendo, vi o sofrimento que causei, e não posso mais carregar isso. O psiquiatra Bruce Grayson chama isso de efeito de valores invertidos. Quem quase morre passa a valorizar o oposto do que valorizava antes. Dinheiro? Vira papel status? Vaidade. O que fica é apenas o outro. O abraço. O perdão. Será que precisamos quase morrer para aprender a viver? No fim, talvez essas experiências sejam menos sobre a morte e mais sobre o que fazemos com nossa vida. Elas nos forçam a encarar perguntas que a maioria de nós evita. Somos mais que nossos corpos? Nossas ações ecoam em algo maior? E se a morte for apenas uma porta? Você não precisa quase morrer para buscar essas respostas. Mas depois de hoje, uma coisa é certa, quando olhar no espelho, vai se ver um pouco diferente. Porque agora você sabe que há histórias, muitas histórias, sugerindo que somos feitos de algo que nenhum scanner pode detectar. E que talvez, apenas talvez, a luz no fim do túnel não seja o fim, mas um começo que ainda não estamos prontos para entender. No fim, talvez a morte seja como essa chama. Os cientistas medem o calor, o oxigênio, o pavio, mas ninguém sabe para onde vai a luz quando se apaga. E tá tudo bem não ter todas as respostas. Às vezes, o mistério é que nos mantém vivos. Para os curiosos, no próximo episódio, exploraremos crianças que lembram de vidas passadas.
Inscreva-se para não perder. Caso extra. O caso que mudou a carreira do Dr. Carlos. Mini documentário com médico de UTI. Teve um paciente. Marcos, 19 anos. Atropelamento. Chegou aqui com parada cardiorrespiratória. A gente reviveu ele depois de 8 minutos. 8 minutos. Na medicina, isso é uma eternidade. Quando ele acordou, não falou nada por dias. Até que, numa madrugada, me chamou na sala. Disse que tinha visto a irmã gêmea dele num lugar estranho. O problema? A irmã dele morreu no parto. A mãe nunca tinha contado para ele. Nesse dia, eu, pela primeira vez em 30 anos, duvidei de tudo que aprendi. Como um cérebro sem oxigênio inventaria uma pessoa que nem sabia que existia? Hoje, quando um paciente morre, eu olho pro teto. Só por garantia. Caso extra. O vídeo viral que a ciência não explica. Reação a um caso real. Esse é o Lucas, 24 anos. O vídeo dele no programa da tarde já tem 12 milhões de views. Ele diz que, durante uma cirurgia de apendicite, saiu do corpo e viu os médicos, mas tem um detalhe que ninguém notou. Olha de novo aqui. O problema? Isso nunca foi divulgado publicamente. Nem a esposa do médico sabia desse hábito. Como ele acertou? Será que Lucas ouviu algo inconsciente na sala de cirurgia? Enfermeira Rosa, que estava na sala, confirma, nenhum de nós viu ele mexer nos óculos, até checarmos as câmeras. E aqui tá o pulo do gato, as câmeras daquela ala não tinham áudio. Como ele sabia que o médico resmungou droga, tá embaçado de novo. Depois disso, Lucas largou o emprego em banco, virou terapeuta holístico, e o médico? Nunca mais usou gola de jaleco. E aí, time #cética ou #mistério? Será que Lucas teve sorte num palpite de 1 em 1 milhão? Nosso cérebro é um gravador que acessa dados inconscientes? Ou tem algo além na hora da morte? Conta para a gente nos comentários, e se você já viu algo que ninguém acredita, marca #QuaseMorteReal aqui embaixo.